Então, companheiros, a nossa palestra ela se estruturou em cima de uma apostila da UME, da União da Mocidade Espírita de Niterói, O Tarefeiro Espírita. E nós tivemos a oportunidade de realizar essa palestra, às vezes até um mini seminário, em várias partes do mundo, sempre divulgando essa experiência do nosso querido Miguel Tavares Gouveia. Bom, qual é o conceito da casa espírita que todos nós conhecemos? O centro espírita, como célula fundamental do movimento espírita, deverá estar preparado para melhor atender às suas finalidades. E quais são essas finalidades? A casa espírita é um templo onde nós vamos nos consolar, é um recanto de paz, um oásis onde nós vamos nos refrigerar, onde nós vamos orar. É um lar, né? Ela tem que ser um lar onde as pessoas se sintam acolhidas, onde as pessoas venham se refazer das lutas, fazendo essa comparação com o lar, né, da família. É também uma escola onde nós procuramos nos esclarecer, estudar sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, sobre as leis da vida. É também um hospital, né, onde nós comparecemos para nos aliviar ou para aliviar outros, reconstruir as nossas vidas e tratar das nossas enfermidades. É também uma oficina, um ativo núcleo de trabalho, onde alguns assistem e outros reparam as suas mazelas, o seu passado, em consequência de excessos, e onde nós também somos assistidos muitas vezes. Qual é o modelo que nós temos de casa espírita? Qual é o modelo, companheiros? É a Casa do Caminho, que foi uma extensão do Lar de Pedro. A descrição do livro Paulo Estevão fala, né, quanto era linda, como eram lindas as atividades ali executadas. Era um hospital, né, onde as pessoas cuidavam dos enfermos, das feridas, né? Existia aquele grupo que cuidava naturalmente da alimentação, que provavelmente era uma sopa, né, para poder atender a tantas necessidades, né? E também era uma escola. A partir do momento que Gesiel, mais tarde Estevão, ali se localizou, ele sugeriu que à noite se estudassem os ditos do Senhor, né, que era os escritos originais anotados por Mateus Levi. Então, naquele momento, a Casa do Caminho é o modelo para todos os templos cristãos, todas as casas cristãs, sejam espíritas, evangélicas, católicas, né? Porque ali era um templo onde eles oravam, era um lar onde se acolhiam os necessitados, os sofredores de toda sorte, né? Era uma escola onde se estudava os evangelhos, os exemplos do Cristo. Era um hospital, não só hospital físico, mas um hospital espiritual, das dores da alma, que muitos de nós apresentamos sempre e precisamos. E uma oficina de trabalho ativa, né? Uma oportunidade de realizar, de servir, como a nossa página de abertura falou. Então, companheiro, vocês podem imaginar a confusão. Pedro, aquelas crianças correndo para lá, para cá, passando por ele, uma movimentação enorme, mas muito amor, muito carinho. Então, às vezes, a gente quer muita rigidez, não é? Quer muita disciplina, e nós temos que lembrar, antes de tudo, que a casa espírita tem que ser um local de amor. Não é? Então, qual é o conceito que nós temos de casa espírita? O templo espírita é uma escola de espiritismo e hospital de espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, companheiros, quantos benefícios nós recebemos, quantas enfermidades são tratadas, muitas vezes, não só pelo passe, pela água fluidificada, mas até durante a palestra, durante o nosso serviço ao próximo, nós estamos sendo tratados. Muitas doenças que se manifestariam logo, elas são tratadas, às vezes nós nem sentimos a presença da espiritualidade.
muitos males são evitados. Então, como nós sabemos, nós somos espíritos que trazemos um passado de excesso, de inconsequência, de loucuras, prejudicamos a muita gente, destruímos muitos lares, esperanças, não é? Então, nós temos inimigos espirituais, né? Irmãos a quem nós ferimos, a quem nós prejudicamos, e eles estão ali junto conosco, vendo, observando a nossa transformação, a nossa mudança, aos poucos. Nós vamos nos evangelizando e eles vão se evangelizando junto conosco. Muitas bênçãos são recebidas, né? E qual deve ser a atitude dos espíritos para tantas bênçãos? Nós queremos lembrar que o nosso foco aqui, apesar do nosso texto ser dimensões espirituais da casa espírita, ele não é baseado diretamente num livro com o mesmo nome, da Sueli Caldas Schubert, mas, de certa forma, aborda as mesmas questões. Então, companheiros, às vezes, nós estamos ali trabalhando e tal, e a espiritualidade, nossos amigos espirituais observam esses nossos inimigos espirituais, então, os levam para as reuniões de desobsessão, para serem esclarecidos, para serem tocados. Então, muitos males são evitados, às vezes problemas que nós teríamos, financeiros, familiares, né, são evitados por causa dessa ação e nossa consequência do nosso serviço natural. Qual deve ser a atitude dos espíritas, então? Ele deve frequentar a casa espírita pelo menos 2 vezes por semana. Isso num texto, em livros antigos. Ele deve honrar a casa espírita fazendo dela uma escola de aprendizagem e renovação. Então, nós devemos corresponder a tantas bênçãos que nós recebemos, fazendo da casa espírita uma escola. Então, nós devemos estudar, 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 aprender e, mais do que isso, aplicar esses ensinamentos, essas lições, na nossa vida diária, nos renovando, não é? Vivendo aquilo que nós estamos estudando. Então, essas considerações são tiradas do livro do Djalma Montenegro, na psicografia do Divaldo Pereira Franco, no livro Crestomatia da Imortalidade. Qual é a missão do Templo Espírita? Apesar do Espiritismo ser, em essência, um educandário, não deve jamais converter-se em instituto academicista, desprezando o labor da evangelização popular. Companheiros, isso é muito importante. É tão bom estudar as obras espíritas, é tão bom ter um grupo de estudo seleto, só de médicos, de pós-graduados, intelectuais, é muito bom, é um alimento maravilhoso. Mas nós não podemos nos transformar numa casa só de estudo academicista, onde não há ação, não há o amor em ação, não há a caridade, que é amor em ação em grego. Não podemos desprezar a evangelização popular, o labor da evangelização popular. Prestar informações de níveis superiores, no entanto, trabalhar com maior devotamento em favor dos caídos em provação, os esmagados pelo sofrimento. Quem são os caídos em provação, companheiros? Quem são os esmagados pelo sofrimento? São aqueles que perderam seus entes queridos, são aqueles que perderam o emprego, são aqueles às vésperas do suicídio, são os dependentes químicos, os envolvidos em vícios de toda sorte, na sexolatria. Esses são os caídos em provação. Então, às vezes, nós queremos um rigor muito grande da casa espírita, uma disciplina muito grande para pessoas que não podem ainda seguir aquilo. Nós temos que ter espaço para esses, nessas situações. Então, essa casa espírita, né? O Leon Albuquerque, foi onde nós começamos os primeiros passos, com 14, 15 anos de idade. A nossa primeira tarefa foi a campanha do quilo, organizar a campanha do quilo, distribuir a campanha do quilo, mobilizar outros companheiros, e a ida lá no presídio, ler a página, que era designado para os jovens da mocidade. Nós éramos jovens. Então, ali nessa casa, desculpa, eu fico até emocionado, foi onde nós aprendemos, isso que eu estou falando para vocês aqui, aprendemos a servir e estudamos também. Propiciará o ensino multiplicando o pão,
E é isso que essa casa, e nós procuramos na casa espírita que nós dirigimos hoje, fazer, multiplicar o pão. Então, o Leôncio é uma referência para nós aqui na nossa cidade, né? que, além dos trabalhos espirituais imensos, além do estudo imenso, grupos de estudos maravilhosos, né? Muitas reuniões mediúnicas, reuniões de fluidoterapia, de tratamento, eles também têm um trabalho assistencial, não só ali na casa, como numa comunidade do Coelho, num município vizinho, muito carente, né? Bom, um templo espírita, ele deve reviver o cristianismo primitivo, ele deve ser um lar de renovação, um lar, acolhimento de todos, os necessitados de toda sorte, os filhos do Calvário, né? Um lar de renovação, de transformação interior e de solidariedade humana, em que irmãos mais fortes são apoiados, né? Apoiam os irmãos mais fracos. E quem de nós, em certos momentos da nossa vida, estamos mais fortes para poder ajudar e estamos mais fracos para receber. Então, a Casa Espírita deve ter cuidado também para os seus trabalhadores, não ficar só, às vezes, cuidando do lado de fora também, não é mesmo? Isso está no livro Educandários de Luz, Emmanuel. O espírita na equipe. Não basta frequentar as reuniões, é preciso respeitar a orientação da casa. Então, companheiro, cada casa tem um jeito. Não é? A nossa casa, por exemplo, nós somos muito acolhedores, não somos tão rígidos, não tão preocupados com a disciplina, porque para nós, né, no dizer de Paulo de Tarso, né, não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca que é importante. Né? Então, é importante o amor. Nós priorizamos na nossa casa, aprendendo essas lições do Leôncio Albuquerque e da UMEN, que foram as casas que nos deram, abalizaram para criar a nossa casa, que já tem mais de 30 anos. Né? A nossa creche, inclusive, completou ontem, dia de Antônio de Pádua, 22 anos de fundação. Respeitar a orientação da casa. Então, eu lembro, companheiros, que nós recebemos uma vez um companheiro vindo do Rio de Janeiro, e ele frequentava uma casa espírita dirigida por um ex-pracinha militar, onde a disciplina, com todo respeito, muito importante, era a principal mola da casa. Então, esse companheiro, antes de ir para essa casa espírita, ele foi da Umbanda. Então, ali ele exerceu a mediunidade dele de uma forma indisciplinada. Então, ele precisava passar por aquela experiência que foi muito rica para ele. Mas ele veio para a nossa casa e havia passado por várias casas espíritas aqui da cidade, e com aquele modelo que ele tinha, ele era muito crítico, muito assertivo, e o pessoal, muitos lugares, não conseguiram suportar, né, aquela intransigência, aquela insistência. Ele vivia fazendo comparações, e nós acolhemos ele ali na nossa casa, ele vivia fazendo comparações com a casa que ele veio, muito rígido, e a gente, às vezes, atrasava uns minutinhos o início de uma atividade, ele ficava indignado, fazendo comparações, e nós fomos acolhendo ele, respeitando a sua maneira de pensar, aprendendo com ele, e a gente dizia assim para ele: meu querido, você precisa dessa casa espírita, a nossa casa espírita, para aprender um pouco da tolerância, da paciência, tirar esse foco que talvez ele já tivesse trazendo até do passado, um passado mais remoto, de intolerância, de rigidez, de intransigência. E ele foi ficando ali, passou por todos os cursos da nossa casa, né? Que a gente exigia, né? Não, nós não somos assim, às vezes as pessoas exigem para a pessoa participar de uma atividade até espiritual, uma perfeição muito grande, e 10 anos de estudo e tal. Então, nós temos uma estrutura sem ser temerário, mas também nós procuramos fazer cursos assim mais breves, mais sintéticos, né? Mais de nivelamento, às vezes, que os companheiros, às vezes, vêm de outras casas, já exerciam a mediunidade, mas tem que saber qual é a orientação da casa. Então, o nosso treinamento não dura menos de um ano, às vezes, com relação a essas pessoas. Então, o companheiro acabou
né, sendo integrado numa das nossas reuniões mediúnicas, de educação da mediunidade, e foi muito interessante que ele era médico psicofônico, e nas primeiras comunicações, lá pela terceira vez, ele deu passividade a uma entidade, o inimigo dele do passado, um ódio muito grande da casa, de mim e de nós, porque ele fez de tudo para que ele saísse da casa, para que ele não ficasse ali, para que ele não tivesse a oportunidade de servir, de resgatar os seus débitos. Aí nós conseguimos orientar, né, esclarecer o companheiro e tal, ele foi tocado, e o nosso irmão dali para frente ficou mais sereno, mais tranquilo, mais... ele já não tinha mais aquelas características. Então, esses espíritos exacerbavam as suas características de intransigência, de intolerância, de rigor, né, de disciplina excessiva. E ele foi, se adequou às casas. Então, é assim. Né? Então, até mais tarde, ele ficou muito laissez-faire. Eu brincava com ele, puxa, você agora chega atrasado 5 minutos, e, no entanto, você não tolerava isso no passado. Ele ri, e foi ficando na casa, está na casa até hoje, colaborando muito. A mediunidade é um pouquinho assim, com aqueles resquícios ainda antigos, talvez da Umbanda, um pouco, às vezes uma comunicação ou outra mais forte, mas se nós não aceitarmos, não convivemos com os companheiros diferentes, ele não vai, ele foi melhorando, melhorando, melhorando a cada dia. Então, nós temos que dar oportunidade aos companheiros. Jesus falou assim, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. E muitas vezes tem casas espíritas que exigem que a pessoa fique 10 anos sentada num banco, né? Uma perfeição que a pessoa ainda não consegue para poder ser admitida em certas tarefas. Então, essa é a nossa característica da nossa casa. Olha, o espírita na equipe, ele deve contribuir na extinção de rixas, perturbações e dificuldades, se possível, no nascedouro. Falar e ouvir construtivamente. Efetuar tarefas pequeninas, humildes, simples. Colaborar na harmonia comum, silenciando melindres e apagando ressentimentos. Esse deve ser a contribuição do espírita na casa espírita. Esperamos receber o concurso dos mensageiros do Senhor. No entanto, eles esperam igualmente pelo nosso concurso. Então, nós podemos colaborar muito como encarnados. Não, temos que evitar de ser instrumento das trevas para destruir um trabalho, para dificultar, fazer fofoca, essas coisas todas, né? Isso é tirado também do Educandário de Luz. O livro Educandário de Luz é uma preciosidade, né? A editora enfeixou ali todas as páginas que tinha naquela oportunidade sobre a Casa Espírita, Educandário de Luz. Então, nós tiramos a apostila que o Miguel fez, o Tarefeiro Espírita, ela usa muito este livro. O Espírita na Equipe. O Templo Espírita, eu estou querendo dar para a gente, para vocês, o foco espiritual da Casa Espírita. O Templo Espírita não é sempre construção de natureza material. Não é um edifício com 10 salas, um salão, uma cozinha, banheiros. Não é isso, companheiro. Ele é muito mais do que isso. E vou dar em toda a nossa exposição esse foco, o foco e a visão espiritual. Algumas coisas que nós vamos falar aqui, alguns diriam assim, puxa, você não deve falar para qualquer um. A doutrina espírita é democrática. Os livros estão ali. Tudo que está na literatura espírita pode ser veiculado e deve ser transmitido para as outras pessoas, mesmo iniciantes. Cada coração que lhe compõe a estrutura moral se assemelha à peça viva de amor na sustentação da obra em si. Então, companheiro, a Casa Espírita não é a construção material, sabe o que ela é? Também tirado do Educandário de Luz, ela é a soma dos seus frequentadores e trabalhadores. Cada coração que lhe compõe a estrutura moral se assemelha à peça viva, um tijolo vivo de amor e na sustentação da obra em si. Então, se nós temos uma queda, se nós nos desequilibramos, a gente mexe, balança com a estrutura. Se houver muita discussão, muita disputa dentro da Casa Espírita, muita falta de entendimento e harmonia, nós estamos colaborando com a destruição da Casa Espírita, espiritual.
Às vezes pode ser um edifício de 10 andares, mas ali não vige o amor. O que estamos sendo na casa espírita, então? Hein? É uma pergunta que nós fazemos. Uma chave na solução de problemas ou um elemento que os agrave? Um componente assíduo ou alguém que comparece de vez em quando? Um amigo que compreende e ajuda ou um crítico inveterado que tudo complica? Um bálsamo que restaura ou um cáustico que envenena? Um apoio às boas obras ou uma brecha para a influência do mal que nós falávamos? Um esteio de paz ou um veículo de discórdia? Depois da autoanálise e meditação, devemos tirar nossa própria conclusão se estamos na doutrina espírita ou se a doutrina espírita já está claramente em nós. Do livro Educandário de Luz. Pensamento e fluidos. Um assunto que todos já conhecem da doutrina espírita, mas não convém esquecer, falar en passant rapidamente. O pensamento do encarnado age sobre os fluidos espirituais. Então, isso acontece na casa espírita também. Segundo, seja bom ou mal, ele saneia ou vicia os fluidos circundantes. A psicosfera, então, a psicosfera de uma casa espírita, onde tem o amor como mola principal, né? Ele está impregnado de fluidos de paz, de amor, de alegria, né? Que é o lema da nosso querido Leôncio, paz e alegria, que é uma saudação que nós aprendemos lá naquela oportunidade da nossa mocidade, né? Assim se explica os efeitos que se produzem no lugar de reunião. Então, no lugar onde exista predomínio o amor, o entendimento, a harmonia, a alegria, aquilo reflete na psicosfera e as coisas fluem, os trabalhos fluem. Agora, se há desentendimento, desarmonia, bom, numa assembleia é um foco onde se irradiam pensamentos diversos, onde tem muitas pessoas, é isso que acontece. Disso resulta uma multidão de correntes e de eflúvios fluídicos, né? Mas, do mesmo modo que há raios sonoros harmônicos e discordantes, há também os pensamentos, né, harmônicos e discordantes influenciando esses ambientes. Então, isso está na Gênese, né, esse pensamento. Reuniões espíritas nós vamos tirar do Livro dos Médiuns. Para que produzam os frutos desejáveis, requerem condições especiais. Quais são os frutos desejáveis? As curas, a paz, a alegria, o bem-estar, né, o refazimento. Requerem condições especiais. Quais são essas condições especiais? Uma reunião, uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são a resultante dos seus membros. Então, se os membros da casa espírita, né, tiverem qualidades, propriedades, eles vão influenciar, mesmo não estando lá presencialmente. Mesmo de casa, eles vão estar. Se ele está no telefone fofocando com o outro, falando mal dos dirigentes, isso, aquilo, sem a caridade que deveria ter, aquilo repercute lá na casa espírita. A primeira é que sejam sérias as reuniões. Os espíritos superiores, somente as sessões sérias ocorrem. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias. O estado de espírito dos assistentes, sua ação fluídica e mental, é, por conseguinte, um importante elemento de êxito ou insucesso. Conflitos na equipe. Divergências que geram dissidências, muitas vezes, efeitos de ponto de vista. As pessoas querem que o jarro de flor fique aqui, o outro acha que tem que se botar ali. Ninguém releva, ninguém tolera. Síndrome do detalhista, muito detalhista. Isso prejudica, né? Cria conflitos na casa espírita. Antagonismo sistemático. Tem pessoas... Esse companheiro, por exemplo, que eu falei com vocês, ele era um antagonista sistemático. E nós fomos ali acolhendo, conversando, é isso mesmo, meu filho. Você precisava dessa nossa casa espírita aqui. Né? Você já aprendeu muito. Eu preciso, talvez, ir para a casa espírita de onde você veio, mas você está precisando dessa casa aqui. Então, o Kardec, na Revista Espírita de julho de 1862, escreve um artigo Ovelha Sarnenta. O que acontece quando você tem uma ovelha com sarna? Você tem que afastar ela, cuidar dela separadamente, ou até a sacrificá-la, mas nós temos que preservar o rebanho. Tudo muito forte.
a descaridade da língua, São José pondera muitos conflitos, interferência das sombras. Não é? Tem um caso muito interessante no livro Libertação, a Dona Isaura, né? O caso da Dona Isaura, o Sidônio, né? Então, essa casa espírita começou ali na casa deles, na residência, e depois, provavelmente, tinha um apartamentozinho em cima da garagem, e começou a funcionar ali, e eu ouso até florear um pouco o capítulo 16, dizendo que era uma casa espírita pequenininha, iniciante, mas com todas as funções de uma casa espírita. Provavelmente, na segunda-feira, fazia uma palestra e tinha um EGE, um estudo antes. Na quarta-feira, eles faziam o trabalho social com gestantes, um trabalho social. Na sexta-feira, eles tinham um grupo de estudo de mediunidade e a reunião mediúnica só para aqueles que estivessem habilitados. Então, eles estavam permanentemente formando novas pessoas e quando as pessoas tinham base doutrinária e conhecimento sobre mediunidade, condições mínimas, eram integradas nas reuniões. E André Luiz foi visitar essa casa espírita com o Sidônio. E chegando lá, foi linda a reunião mediúnica, eles participaram da reunião mediúnica, foram atendidos a vários espíritos necessitados, né, que sofredores, alguns inimigos de algumas pessoas que frequentavam lá o grupo, né, espíritos obsessores. Uma reunião linda, no final teve a comunicação dos benfeitores, que ele seguiu o livro Desobsessão do André Luiz, né, como base, e os benfeitores se comunicaram, inclusive através de Dona Isaura, que era a esposa do dirigente da casa, né, e era a médium principal, entre aspas, era uma médium com muita ostensividade, uma página lindíssima, todos saíram emocionados e tudo. Bom, a Dona Isaura foi para a casa que era ali do lado, e o seu Silva foi levar os companheiros da reunião até o portão, e já pela terceira vez ele fica conversando com a dona, uma senhora lá, que eu vou dar o nome de Dona Margarida, por exemplo, ou Dona, sei lá, Dona Amélia. E lá eles estavam, ele conversava, aquela senhora estava vivendo um momento difícil com o filho, provavelmente, então ele estava confortando, dando orientação, então demorou mais do que o normal nessas 3 vezes. E ele vai para casa e chega lá, a esposa tinha uma dificuldade, ela era ciumenta, então ela se colerizou, jogou prato na parede, panela, chutou parede, se colerizou, gritou, insinuou que ele estaria tendo um caso com a dona Amélia, e ele, sereno, tranquilo, não revidou, viu que ela não estava bem. Veja bem, não tinha nenhum espírito perturbando ela. Não tinha nenhum espírito. Aí eles foram dormir. Ele não revidou, ficou sereno, tranquilo, e durante o sono, ela saiu do corpo toda escura. Ela que estava toda iluminada, veio daquela reunião mediúnica no céu, né, toda iluminada, todo mundo iluminado, ela já tinha se escurecido, seu padrão vibratório havia diminuído, e ela então ela saiu do corpo toda escura. E o seu Silva, todo iluminado, os benfeitores levaram para outras tarefas, para estudar mais, servir mais, e ela, então, o Sidônio e o André Luiz acompanharam a senhora Isaura, e ela saiu da casa, né, porque a casa tinha uma proteção, mesmo ela tendo tido aquele ataque de cólera, toda a casa tinha uma proteção. E do lado de fora da casa tinha 2 espíritos que estavam ali do lado de fora e viram a dona Isaura, cabisbaixa, entristecida, né, densa, e eles começaram, o que houve, dona Isaura? Se fizeram de amigos. Ela falou assim, eu estou chateada que o meu marido, o seu Silva, eu acho que ele está tendo um caso com a dona Amélia, 3 vezes seguidas ele fica conversando com ela, não sei o quê. Isso mesmo, dona Isaura. A senhora não deve deixar a sua casa se transformar num circo. Quer dizer, um circo é aquilo que quem paga a entrada entra, qualquer um entra. Ou seja, fazendo uma referência à casa ser um grupo espírita, né, ali. Bom, mas eu não posso, não, eu tenho compromisso com a mediunidade. Que mediunidade, coisa nenhuma, dona Isaura? Não existe mediunidade, não existe nada disso. Aí o Sidônio, para poder ajudar a dona Isaura, se adensou para se fazer visível a ela, né? E ela viu ali, estou vendo meu amigo espiritual, Sidônio.
ele não conseguia ver. Ele falou assim, não estou vendo nada, a senhora está ficando maluca. Eu acho que a senhora devia procurar um psiquiatra, um psicanalista, né? O mais breve possível, a senhora está ficando maluca. Bom, o que eles fizeram? Não conseguiram ajudar a dona Isaura, foram lá, chamaram o seu Silva, né? Colocaram ele a par do que estava acontecendo, ele retornou ao corpo e ele, então, balançou o corpo da esposa e a esposa voltou para o corpo físico, toda chorosa. O que houve, minha filha? Tive um pesadelo, não sei o quê. Você está transformando nossa casa num circo. Minha filha, você esqueceu nossa reunião maravilhosa que nós tivemos há poucos minutos, né, em que você deu passividade a um benfeitor ao guia da nossa casa, mensagem linda de esperança. Ah, isso não existe nada, é tudo mentira. Eu vou procurar amanhã mesmo, vou procurar um psiquiatra, com todo respeito aos psiquiatras e aos psicanalistas, mas amanhã mesmo eu vou procurar, porque nada disso existe, é coisa da minha cabeça. Então, o Silva ficou ali, praticamente esclarecendo ela como se fosse um espírito necessitado, né? E demorou 2 dias, talvez, para aquela senhora voltar ao seu normal. Estou colocando isso para vocês porque as sombras interferem. Eles eram inimigos do casal, inimigos do seu Silva, e queriam destruir a casa espírita que eles estavam fundando e dos trabalhos que eles estavam realizando. Então, o que eles estavam querendo? Atingi-los. Encontraram uma brecha. Eu estou colocando isso tudo para a gente ver como nós, os dirigentes, os trabalhadores da casa espírita, podemos estar momentaneamente sob a interferência das sombras. Então, que nós fiquemos atentos e tenhamos essa perspicácia. Às vezes, a gente quer excluir um companheiro definitivamente do trabalho, porque ele fez uma coisa errada, ou até está encaminhando. Então, a gente tem que ter aquela perspicácia de ver o que está por trás daquilo, orar mais pelo companheiro, às vezes não revidar na hora, não conversar na hora, não conversar na frente dos outros, conversar na intimidade, né? Então, qual é o papel dos benfeitores? Então, os vizinhos ouviram a dona Isaura gritar, né? Aí eles falaram entre eles, provavelmente, puxa, essa senhora, que espiritismo é esse? Essa senhora fica gritando lá, esbravejando, se colerizando. Que coisa horrível, que coisa horrível. Será que essa casa espírita não tem benfeitores? Será que lá é instrumento do bem ou das trevas? Até um trabalhador que morasse, que fosse o vizinho, ia pensar isso. Cadê nossos benfeitores, meu Deus, que não fazem nada? Como não fizeram? Tentaram, o Sidônio tentou se adensar para se fazer visível para a dona Isaura, e ela recusou, não é? E eles não agiram através do seu Silva. Ali, na hora que o seu Silva conversava com ela, ali ao acordar, o Sidônio quase se comunicou, né, ali junto do seu Silva, inspirou as palavras. Então, eles não estão ajudando, nós é que somos não contribuímos, não é mesmo? Então, como deve ser o êxito das sessões? Nós estamos caminhando para o término, nosso assunto era muito vasto. Eu vou pedir aos companheiros que a gente possa dar continuidade depois. O êxito nas sessões. O êxito do trabalho depende da colaboração de todos os elementos do grupo, nos domínios da mediunidade. O êxito nas sessões se encontra na dependência das pessoas que as acompanham e do programa estabelecido nos bastidores da obsessão. E nos bastidores da obsessão diz: quando encontramos companheiros encarnados, com devotamento, bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário, os mensageiros. Então, eu vou falar um assunto aqui que muito importante, que é a visão espiritual de um centro espírita, de uma casa espírita. Efigênio Vitor, ele se comunicou, né, lá no grupo Meimei, lá de Pedro Leopoldo, né, através do Chico, e ele deu uma visão espiritual do centro espírita. Ele deu mais de uma mensagem a esse respeito. E uma delas, eu acho que uma delas está nas Instruções Psicofônicas, o livro de Instruções Psicofônicas. O plano superior mantém operosas e abnegadas equipes espirituais em tarefas diversificadas e permanentes, integradas por... Quem são os trabalhadores espirituais que atuam na casa espírita? Quem são? Não é? São médicos, religiosos, médiuns, enfermeiros,
Magnetizadores, quer dizer, os passistas aqui, depois que desencarnaram, vão continuar passistas lá. Padioleiros, quer dizer, aqueles que carregam macas, maqueiros. Guardas. Nós sabemos que as casas de espírita têm uma defesa, não só elétrica, vamos chamar assim, eletromagnética, mas também de pessoas, de guardas. Por exemplo, a defesa da casa espírita lá, do GEPAR, a instituição que nós dirigimos, o GEPAR, Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação em Piratininga, é feita por indígenas. Talvez por causa do local, talvez por causa do passado espiritual, da nossa, não sei, é feita por indígenas. Então, outras podem ser por cavaleiros templários, medievais, e por aí vai. A reunião está garantida por 3 faixas magnéticas protetoras. É como se fosse um iglu. Ele está falando aqui de uma reunião mediúnica, mas ela serve para todas as reuniões. A primeira guarda, como se fosse um iglu, uma tenda, guarda a Assembleia encarnada, constituída, e aqueles desencarnados que lhe conjugam as tarefas da noite. Então, tem uma faixa magnética, né, que tem os companheiros que vão trabalhar na reunião naquele dia. A segunda enfeixa um círculo maior, no qual se aglomeram algumas dezenas de companheiros desencarnados, ainda em posição de necessidade, a cata de socorro e esclarecimento. São aqueles que vão participar do trabalho, mas não intimamente. Eles vão ser trazidos aos poucos ou vão receber os benefícios sem participar daquele núcleo central. Né? A terceira, quer dizer, mais vasta, circunda o edifício. Então, o edifício tem uma terceira faixa magnética, né, que circunda o edifício com vigilância de sentinelas eficientes, porque, além delas, temos uma tuba compacta que ainda não pode partilhar de maneira mais íntima o nosso esforço de aprendizado evangélico. Olha que interessante. Então, você olha assim, do lado de noite, fazendo uma reunião, olha, tudo vazio, né? Nós temos um estacionamento, e a gente vê, está tudo vazio, não tem ninguém. No entanto, tem uma multidão de espíritos que não pode entrar na casa espírita sob perturbação. É provável que eles recebam as instruções por alto-falantes. Então, ele estava descrevendo, tinha uma mesa diretora, equipes espirituais de defesa magnética, em contraposição com a porta existia um gabinete de leitos, entre os dois existe uma rede eletrônica de contenção. Então, descrevendo ali aquela salinha, o núcleo principal e verdadeiros hospitais, né? A gente sabe que a nossa casa espírita, a gente às vezes tem uma casa espírita pequenininha, mas ela, na verdade, os médios dizem que ela tem vários andares, que elas avançam. A nossa, por exemplo, fica perto da Lagoa de Piratininga. Então, os médios veem a nossa casa espírita, os nossos leitos, a nossa enfermaria se alongando além, até bastante longe. Efigênio Filho, Educandário de Luz. Bom, eu vou ter que avançar um pouquinho, não vai dar para concluir todo o tema. Mas eles começam descrevendo uma reunião mediúnica, 18 companheiros encarnados em rigorosa concentração, André Luiz visitando outro grupo. Eles tinham objetivos elevados e puros. Cada médium irradiava uma luz diferenciada em luminosidade e cor. Um era rosinho, outro verdinho, outro azulzinho, e a intensidade dessa luz variava de pessoa a pessoa. Eles estavam em torno de uma mesa e formavam uma corrente de forças que despejava elementos vitais, como se fosse uma fonte miraculosa. Então, desses 18 pessoas saíam um conjunto e faziam uma espécie de uma fonte miraculosa formada nas mentes e nos corações dos presentes. As energias dos encarnados e desencarnados formavam um precioso armazém. Então, eles tinham, naturalmente, um depósito em que eles colocavam essas forças mentais a benefício dos encarnados necessitados, ainda presos a dificuldades, até sensações físicas, né? Então, os espíritos benfeitores recolhiam as forças mentais dos presentes, da fluido do organismo mediúnico, representavam vigorosos recursos plásticos para. Então, esse reservatório é como se fosse um banco de energia, um banco de sangue, é como se fosse um banco de energias, né? Para fazer o quê? Os benfeitores se fazerem visíveis. Nós sabemos que os espíritos se apresentam, os mais inferiores não conseguem ver os medianos nem os superiores. Os medianos não conseguem ver os superiores, mas os superiores veem a todos. Então, os benfeitores, às vezes, querem se fazer visíveis. Uma mãe para tocar um filho e tudo,
aos espíritos perturbados sob assistência. Então, eles pegam esse material e usam-no para adensar o seu perispírito, para se fazer visíveis, formar certas imagens e quadros numa reunião mediúnica, por exemplo. Olha, nós estamos chegando médicos aí, nós vamos aplicar uma injeção, ou toma essa medicação aqui, olha a ambulância chegando, são condicionamentos que as pessoas, os espíritos necessitados estão num condicionamento negativo, estão presos às suas sensações de dor, de sofrimento, no momento de desencarne, eles são levados às casas espíritas, e nós temos que fazer uma espécie de contra-hipnose, né, fazendo com eles lembrarem de coisas positivas, de momentos agradáveis, então, imagens e quadros são dispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança das almas infelizes. Formar serviço para os espíritos presos ao padrão do homem comum. Então, os arquitetos espirituais, cada centro espírita possui um centro mental para onde convergem todos os pensamentos. Pode ser a salinha de paz, a salinha mediúnica, é um reservatório de plasma sutilíssimo, é um vasto. Os arquitetos espirituais são espíritos que extraem os recursos para a criação de formas de pensamento para ajudar os outros, né? E eles trabalham com precedência. Uma casa espírita abriga, além dos benfeitores desencarnados, enfermos e sofredores que se desvelam na sombra. Então, a casa espírita, como eu disse, tem enfermarias, tem locais onde eles ficam retidos, e esses espíritos agem com precedência. Uma pessoa, por exemplo, então, esses arquitetos, eles precisam desse material que está ali naquele reservatório. Então, se nós estamos fofocando, se nós estamos com ódio, com raiva, né, com ciúme, o nosso material fica impregnado, fica um sangue que não vale para ser usado. Então, nós temos que preservar de discussões. Na casa espírita tem que ser todo amor para poder essas energias serem positivas. Então, certos espíritos precisam receber imagens vivas sobre as suas sobre as suas impressões vagas e imprecisas. Os arquitetos operam com precedência. As forças neuromenopsíquicas do centro espírita são manipuladas para revitalizar a visão, a memória, a audição e o tato dos espíritos sofredores. Espelhos ectoplásmicos e recursos diversos são improvisados, ajudando aos esclarecedores. Conclusão: para a êxito da ação é necessário o melhor de nossos pensamentos, palavras, atitudes e concepções. Então, nós estamos vendo como nós devemos contribuir, como nós podemos prejudicar os trabalhos da casa espírita. É preciso muita tranquilidade, carinho, compreensão e amor para que os arquitetos encontrem base segura em nós, né? na ajuda a esses irmãos necessitados. Bom, eu tinha muitas coisas para falar para vocês, mas vou concluir aqui dizendo o seguinte: reuniões mediúnicas, sim ou não? De tempos em tempos, habilidade às vezes, surgem movimentos antimediúnicos entre respeitáveis estudiosos da doutrina espírita, que então sofrem inspiração negativa. Então, companheiro, muitos de nós, dirigentes, escritores, estudiosos da doutrina espírita, podemos estar sob inspiração negativa, podemos destruir todo um trabalho. Então, tem companheiros que começam a divulgar por aí que a fase das reuniões mediúnicas passou. O que é isso? Nas fronteiras da loucura de Valdo Franco. Isso não é uma posição correta. Manuel Filomeno de Miranda escreveu. Até surgiu várias vezes, Allan Kardec refuta com o artigo Espiritismo sem espíritos? Que isso, companheiros? Então, nós viemos para concluir, né, que elas desempenham um grande papel no conjunto das atividades da casa espírita. E Emmanuel, no prefácio do livro Desobsessão, de Adalu, diz: daí ressalta o imperativo de vulgarizar a assistência sistemática aos desencarnados, prisioneiros da insatisfação ou da angústia, por intermédio de equipes de companheiros consagrados ao serviço dessa espécie. Ele fala em vulgarizar. Olha, o Emmanuel é um espírito muito sério, muito, assim, respeitável, não é uma pessoa estovada, é como Kardec, uma pessoa muito séria, muito respeitável. Ele usa a palavra vulgarizar para dar importância a esse trabalho. É por isso que na nossa casa espírita, e o Leôncio também tem essa prática, a UMI também tem essa prática, vivem formando novos grupos. Lá no Leôncio, por exemplo, eu soube que tem 14 reuniões, nós temos 8 na nossa casa. A UMI, no passado, no tempo que eu estive lá, tinha 10 reuniões. Né? Então, o Miguel tinha sempre
essa preocupação de formar novos trabalhadores, novas reuniões, dando oportunidade aos companheiros. Tem casas espíritas gigantescas com uma reunião mediúnica só. Para terminar mesmo, as reuniões mediúnicas de desobsessão. André Luiz ratifica essa assertiva lá do Prefácio Emmanuel, quando ele diz que nenhuma instituição pode, a rigor, desinteressar-se por este trabalho imprescindível, a higiene, a harmonia, amparo e restauração da mente humana. Cada templo espírita precisa possuir a sua equipe de desobsessão. Eu até acrescento, suas equipes de desobsessão. As necessidades estão muito grandes, muito suicídio, muita necessidade. Quando não seja para socorrer as vítimas da desorientação espiritual, para a defesa e conservação de si mesma. Então, companheiros, às vezes nós estamos com um problema na evangelização, um problema na sopa, um problema na mocidade, e nós podemos fazer um conceito que aparece no livro de obsessão, reunião mediúnica de desobsessão especial, voltada para uma situação, para um caso. Então, são atendidos os espíritos ligados ali, e aquilo que representava um foco de destruição da casa e do trabalho se ameniza. Bom, eu não vou falar mais nada, tinha muita coisa para falar para vocês, mas eu vou só conclusão novamente. Outra conclusão. Para obter qualidade nas reuniões e tarefas do Centro Espírita é necessário perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, cordialidade recíproca entre todos os membros, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade, o único desejo, o de se instruírem. Livro dos Médiuns. E a conclusão 2, a necessidade de espiritizar a casa espírita, qualificar os seus meios, humanizar os seus trabalhos, como dizia a Joana de Ângeles. Necessidade de seguir os preceitos de Jesus. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, eu deixo para vocês lerem qual deve ser a atitude nossa nas sessões. O nosso tempo esgotou, mas vocês leiam lá no livro Dramas da Obsessão, Atitude nas Sessões, Ivone Pereira, pelo Espírito Bezerra de Menezes, mas ele fala assim, falando que o Centro Espírita deu sempre assim, fiel observador dos dispositivos recomendados no início pelos organizadores da filosofia espírita, será detetor da confiança da espiritualidade, a qual o elevará à dependência de organizações modelares no espaço, realizando-se em seus recintos, sublimes empreendimentos que honrarão os seus dirigentes dos dois planos da vida. Somente esses, portanto, serão registrados no além como casas beneficentes, os templos do amor e da fraternidade, abalizados para as melindrosas experiências espíritas, porque os demais, ou seja, aqueles que se desviam para normas ou práticas extravagantes ou inapropriadas, serão no espaço considerados meros clubes, onde se aglomeram aprendizes do espiritismo em horas de lazer. Então, muito obrigado, que Deus nos abençoe, que nós possamos colaborar com as nossas casas espíritas, né? Implantando nela, agindo nela como verdadeiros cristãos. Muito obrigado, Deus abençoe a todos nós.